hoje eu quero falar um pouquinho das confusões do dia a dia. E eu vou começar falando das manias de cada parceiro. Os parceiros de vocês têm manias? Vocês têm manias? Claro, né, gente? Quem é que não tem manias, né? Só que algumas manias no início da relação, no início do relacionamento, a gente acha até bonitinho. Sério. Tem gente que se apaixona. Tem gente que se apaixona pelas manias do parceiro. Mas com o tempo, o que era engraçadinho, o que era interessante, olha bem essa palavra, interessante. É aquele olhar que você parava assim, ó, dizia, nossa, olha que estranho como ele faz tal coisa. Ou então você dizia, gente, olha que maneira esquisita, né? Que mania estranha, esquisita. É interessante isso, né? E ficava só no interessante. Ó, metódico demais. Ah, adivinha? Meu marido, ele vai me matar se souber que eu entreguei assim. E ele vai dizer desorganizada. Mas calma, gente, porque na minha desorganização eu me acho total. Mas ele não, ele deixa tudo direitinho, tudo certinho, tudo arrumadinho. E eu achava o máximo a princípio. Até que aquilo começou a me incomodar. Me incomodar. Olha aqui, ó. Não pode ver um cabelo na casa dos pelos do cachorro espalhado. É igual. Igual. Aqui em casa é igual. Igual. Quer dizer, quando a gente começou, nem cachorro tinha. Mas depois, sabe como é que é? A namorada queria muito, a esposa queria muito um cachorrinho, daí veio o cachorrinho. Bom, os cachorrinhos viraram cachorrões. Hoje aqui em casa tem 2 cachorrões. Ele continua implicando com o pelo, mas o cachorro continua aqui. E vou contar a verdade, tá? Ele ama as cachorras. Então, pessoal, a princípio, a gente acha interessante as manias. Com o passar do tempo, isso começa a incomodar. E uma das coisas que começa a incomodar é que a gente vai perdendo a paciência, a gente vai ficando com o nosso pavio mais curto, a gente de alguma maneira vai começando a ser íntimo. E quando a gente fica mais íntimo, a gente começa o quê? A gente começa a apontar mais as coisas. A gente começa a se sentir mais à vontade de poder comentar e apontar as coisas. Só que chega um momento que isso às vezes se torna um cabo de guerra. Eu disse para fazer assim e a pessoa fez assim. Eu disse que isso me incomoda e a pessoa vai e faz do jeito dela porque é uma mania. É uma mania. Ela pegou, ó, vamos dando corda e enforcando nela. Perfeito, Fernando, adoro tuas colocações. Adoro tuas colocações. Exato. Primeiro a gente vai achando bonitinho, primeiro a gente vai achando interessante, até que chega um momento que começa a incomodar. Mas, quando você começa a investir no entendimento e no respeito ao outro, em como o outro é, identificando, preste atenção, identificando o porquê que me irrita, né? Se eu chego em casa, o meu marido chega em casa, ele começa a limpar as coisas, ou a minha esposa que passou o dia em casa começa a limpar as coisas, como eu interpreto isso? Prestem atenção.
Se eu interpretar como a minha esposa é caprichosa, como ela se preocupa em deixar tudo bonito, em deixar tudo bem, e se eu perceber que eu interpreto como ela não está dando atenção para mim, ela não está dando importância para mim, porque ela está dando mais importância para a limpeza da casa, eu vou ficar brava. Eu vou ficar muito brava. Eu vou ficar muito braba se eu começar a pensar eu não sou importante, eu não tenho valor. Né? Então, as pequenas manias que a princípio aproximam, apaixonam, começam depois a incomodar. Mas você pode reverter isso. Você pode reverter isso e, em vez de se incomodar, trocar o eu estou incomodado, eu estou irritada pelo interessante. Porque teve um momento que tu achou interessante esse funcionamento e talvez tu tenha achado até incrível. Nossa, como esse marido é caprichoso. Sério, Sol, gente, ela tá dizendo, meu marido diz, sou o último da agenda. Então, aí vem o que o outro lado pode fazer. É você poder dizer, não é não. Não é não. E se isso tá chateando, eu vou tentar ou adiantar esse serviço, ou eu vou tentar ficar um pouco com você, dar um tempo, deixar acalmar e depois até fazer um convite. Quem sabe você me ajuda? E a gente termina mais rápido. Mas, gente, eu entendo você. Eu entendo, Michele. Às vezes, isso tá além da gente. Não é só uma mania, é uma vontade, um desejo de deixar as coisas todas funcionando bem. Não é isso? Então, começamos com que interessante. Passamos para a irritação e podemos voltar pro que interessante, né? Fazendo com que, se você sabe que pro outro irrita certas coisas, que você negocie isso. Né? Como a Sol falou, quem sabe ela podendo deixar a vassoura naquele momento que ele chega, para poder dar atenção, para poder ficar junto, e quem sabe compra 2 vassouras e diz, quem sabe você me ajuda aqui? Ou, quem sabe você vai no banho, você fica tranquilo lá e deixa eu acabar aqui as minhas coisas. E tudo bem, gente. E tudo bem. Outra coisa que dá muita confusão no dia a dia são os gostos. Gostos, Cris? Sim, são os gostos. Tem pessoas que têm uma dificuldade gigante de aceitar, ou melhor, respeitar os gostos dos outros. E ao invés de acolher, ou de novo dizer o quê? Que interessante o gosto que aquela pessoa tem, né? A gente critica. E sabe por que a gente critica? A gente critica porque a gente busca que as coisas sejam iguais. Mas se a gente fosse igual em tudo, como é que a gente ia crescer? Porque a gente cresce muito com as diferenças. E escrevam. As diferenças não querem dizer erro. As diferenças não querem dizer defeito. E tem aqueles casais que ainda quando veem as diferenças de um outro, partem para um diagnóstico. É que ela é depressiva.
é que ele é obsessivo, é que ele é bipolar e diagnosticam o parceiro. Bom, na verdade, todo mundo anda diagnosticando todo mundo, né? Se a gente vai ver hoje em dia, todo mundo tem patologias porque todo mundo adora dar diagnósticos, tecer diagnósticos. Pior ainda, tece o diagnóstico, procura na internet e confirma o diagnóstico. É impressionante. Então, as diferenças que existem nos parceiros, muitas vezes elas são totalmente complementares. Elas se complementam. Elas se complementam, elas acrescentam um para o outro. São esses relacionamentos onde tem às vezes muitas diferenças. Veja bem, não estou falando das diferenças de valores, não estou falando das diferenças de planos de vida, não estou falando dos diferentes projetos ou sonhos. Eu estou falando das diferenças do dia a dia. Olha, aprendi muito com as diferenças entre meu marido e eu. Sério, é isso aí, Érica. A gente cresce, isso vale para amizade também. Minhas amigas não são como eu. Meus amigos não são como eu. Cada um é único. E quer saber mais? Escreve. Eu vou pedir para vocês começarem a estar aqui de caneta e bloquinho. De caneta e bloquinho. Para que vocês vão aí escrevendo o que eu estou dizendo. Né? Então, as diferenças, gente, elas não só nos enriquecem, elas mostram pra gente que nós somos únicos. E mais, quando a gente é autêntica no que a gente pensa, autêntica no que a gente sente, quando a gente é verdadeira, isso conecta. Isso conecta. A gente se conecta quando a gente é verdadeiro. Vocês conhecem aquelas pessoas que parece que entram numa tribo, elas são tudo iguais. Tudo iguais. Elas usam a mesma coisa, elas se vestem do mesmo jeito. É impressionante. Eu fui uma vez numa festa que eu levei um susto. Porque era moda uma determinada peça de roupa e todas as mulheres estavam usando a mesma peça de roupa. Eu não. E eu, de repente, me senti meia desconcertada, porque parecia que eu tava, tipo assim, meio peixe fora d'água, até que eu me dei conta que eu era talvez a única pessoa ali que estava sendo verdadeira, porque eu fui com a roupa que eu queria ir. Não com a roupa que eu achava que eu devia ir. Quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro você for, mais tu vai te conectar. Porque foi isso que apaixonou teu parceiro, criatura. A tua parceira. Foi isso que apaixonou. O que apaixonou é a gente ser verdadeiro. Nas nossas diferenças, né? Aqui em casa, um gosta do azul, eu do vermelho. Um é de um time, eu sou do outro. E assim vai. E o que a gente faz? A gente respeita. A gente respeita. Tá bom. De vez em quando sai umas flautas que eu fico pé da vida. Mas logo me dou conta que ele não tem quem tocar flauta. Porque só tô eu do lado. Então ele vai tocar flauta em quem? Se não em mim. Né? Outra coisa que dá muita confusão, gente, muita mesmo, tá? É a questão das famílias de origem. Eu já fiz aqui uma live só falando da família de origem dele, dela, das famílias que são agregadoras, aglutinadas, e das famílias que são excludentes e dispersivas. Mas hoje eu vou falar só da sogra. Da sogra. Ai, tem uma mãe palpitando, metendo o bedelho, querendo entrar no meio da relação, né?
puxando o assado e a brasa para ela, já é um problema. Você imagina quando é a sogra. Não é nada fácil. E não é nada fácil, não é pela sogra. Não é pela sogra. Eu sei, calma, eu sei que tem sogras que são intrusivas, que não têm limites, que não respeitam fronteiras, que mete o bedelho em tudo e que não deixa o filhinho crescer. Chama o filhinho por nome diminutivo até hoje. É Joãozinho, Pedrinho, Juquinha, é tudo no inha. É. Mas você tem que se dar conta que você conseguiu a coisa mais extraordinária da vida. Porque se tua sogra é assim, você tem que se dar conta do que você conquistou. Você foi escolhida. Você foi escolhida. Ele te escolheu. Ele casou com você, ou ele foi morar com você. Ele te escolheu. Então, aos pouquinhos, você tem que ir conversando com ele. Olha, eu me sinto, não é tu faz, tua mãe. O tua mãe não funciona. Quando diz assim, a tua mãe, eu já diz assim, ó, pronto, lá vem. Lá vem. Coitada da minha mãe, tão sofrida, tão judiada uma vida inteira, e tu vai falar da mãe. Nada de falar da mãe. Eu me sinto um pouco desconfortável quando de alguma maneira a tua mãe interfere nisto. Isso não te incomoda? Isso não te chateia? Porque para mim às vezes chateia. E deixa a criatura falar, porque às vezes a criatura vai te dizer, quer saber? Me chateia também. Mas eu relevo. Eu deixo passar. Porque minha mãe já tem idade, por isso, por aquilo, ele vai dar as explicações dele. Aos poucos, vocês juntos podem pôr limite. E não é na sogra, é no sogro, é nos irmãos, às vezes, gente, até nos amigos. Até nos amigos. E é difícil isso às vezes, porque a gente sabe, quem tem que pôr limites, sabe que a pessoa passa dos limites exatamente porque ela não entende às vezes. E tu pôr limites às vezes é causar um sofrimento gigantesco. E não é pelo limite, é pelo que o limite representa para outra pessoa. Então, Cris, como é que tu trabalha, por exemplo, quando o casal tem um filho e a sogra quer se meter em tudo, ou quando a mãe quer se meter em tudo? Primeira coisa é mostrar que a mãe e a sogra já tiveram o tempo delas, de aplicar a cartilha delas. Sim, cada um de nós faz e tem uma cartilha. E essa cartilha a gente executa com os filhos da gente. Só que essa cartilha vale para os filhos da gente, não vale para os filhos dos outros. E também não vai valer para os netos. Poder mostrar para a mãe ou para a sogra que elas já tiveram o tempo delas com a cartilha delas, mas que agora você e teu parceiro estão construindo uma nova cartilha, do jeito de vocês. Mas nada impede que vocês aproveitem coisas da cartilha da sogra ou da mãe. Porque às vezes tem uma birra aí.
uma birra. A criança aqui de dentro diz assim, ó, não aceita nada da velha. Não aceita. Fica firme. Não abre a guarda. Porque se a velha já é assim, tu imagina se tu abrir a guarda, o que é que vai acontecer? Fica firme. Gente, o que dá de briga, não tanto até com sogra, mas o que eu vejo de briga com mãe e filha, porque ninguém cede, nem um pouquinho. Ninguém cede. A filha não diz assim, ó, tá, mãe, tá bom, a senhora tem toda a razão, vou tirar isso daqui, vou pôr isso aqui, isso. A mãe sai, pronto. Nem tudo precisa ser no confronto, eu tenho que mostrar pra ela quem manda aqui, eu tenho que mostrar pra ela agora que eu sou a mulher daqui, ok, tem momentos que tem que ser assim mesmo. Ó, crise infelizmente nos jovens casados, sofri muito sem saber colocar limites, trazendo sérios problemas financeiros e quase o fim do meu casamento. Sério, Fernanda, puxa vida, às vezes, olha, tu trouxe um tema importante, que é a questão dos gastos e do dinheiro, né? Dos gastos e do dinheiro. Às vezes, quando se casa, tem perfis muito diferentes de lidar com o dinheiro. Eu posso fazer uma live só sobre dinheiro, porque o dinheiro envolve tantas coisas, como, por exemplo, envolve muitas vezes questões de poder. Tem pessoas que têm, para com o dinheiro, sentimento de escassez. Sentimento de escassez quer dizer que a qualquer hora, o dinheiro vai acabar. Tem pessoas que têm um outro tipo de conceito para com o dinheiro, que nunca sentiram falta do dinheiro e que, ao contrário, então, tem um sentimento de abundância, pensa que ele nunca vai acabar, que nunca vai acontecer, né? Então isso gera muito problema, principalmente quando os casais vêm de realidades muito diferentes. Principalmente quando o casal vem de realidades muito diferentes. Né? Então, um quer poupar, o outro diz, mas escuta, mas o que é isso? A gente está um bom saldo bancário, por que a gente não abre a guarda? Por que a gente não investe na casa, não melhora o carro? E o outro diz, não, nós precisamos guardar. Como é difícil achar esse meio termo. E sem que as pessoas interpretem, eu bato muito nessa palavra, porque essa palavra é muito importante. Às vezes não é a situação, mas é como eu interpreto a situação que eu estou vivendo. Se eu quero montar uma cozinha e ele diz, não, nós vamos trocar o pneu do carro, né? É que para ele talvez trocar a cozinha, trocar o sofá, não faça tanto sentido. Como às vezes para nós trocar a roda de um carro, que é uma coisa redonda que só tem que girar, não faz sentido. Não faz sentido. Né? E sim, Fernanda, às vezes a família de origem, buscando avalista, pegando empréstimo, e aqueles empréstimos em família que às vezes não são devolvidos nunca. Ou a pessoa que tem mais condições financeiras se sentindo na obrigação de socorrer, né? Na obrigação de socorrer o outro, de socorrer a família de origem, é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes isso implica em outras coisas, como por exemplo, culpa. Como eu vou dizer não para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão? E às vezes, gente, é fundamental pôr limites. Ou o que acontece é que as pessoas ficam realmente assim, movidas pela emoção, e essa emoção é culpa. Culpa, Cris, por merecer? Sim. Tem pessoas
que por merecimento, elas crescem, elas ganham por merecimento, né? Elas têm a legalidade de ter o que elas têm, mas se sentem culpadas. E eu trabalho com tantas famílias que têm que se dar o direito a pôr limites. Gente, isso não significa não socorrer numa necessidade alguém da família. Só que geralmente as brigas se dão exatamente porque as pessoas percebem que não tem grandes necessidades, ou que as pessoas não se organizam já sabendo que elas vão ser amparadas. E aí tem mulheres, prestem atenção, que elas são literalmente justiceiras. Elas pegam a sua espada, erguem a sua espada e saem em defesa do marido contra os inimigos. O que elas não lembram às vezes é que os inimigos são a família dele. E o marido tem muita dificuldade de se sentir defendido, protegido pela parceira, porque ele só ouve crítica de que ele está fazendo errado, de que ele não devia estar fazendo o que ele fazer, e ele só vê acusações para a família de origem. E aí não consegue perceber que você está querendo protegê-lo. Então me escute. Se tu não quiser colocar teu casamento fora, aprende a deixar de vez em quando a tua espada atrás da porta. Se você vê em você um senso de justiça forte, você tem a tendência a levantar a tua espada, escuta. Às vezes deixá-la atrás da porta ou na bainha te salva de muita encrenca. Perfeito, Bárbara. Aí a parceira é que paga o pato. Sim. Às vezes até o marido tá por aqui da família dele, mas como a parceira, ela critica muito, ela discute muito, ela tenta, sabe o que elas são? Joaninhas Darks. Eu tenho um monte de Joaninha Dark, gente. Joanas Darks, mas eu chamo minhas Joaninhas Darks, e elas vão lá defender o patrimônio, defendendo tudo. E elas é que acabam tomando. Joana Dark foi assim, você sabia? Vou contar outro dia a história, porque hoje não vamos ter muito tempo, não. Outra coisa que traz muito conflito. Voltando só para encerrar o assunto da cartilha da sogra, tá? A cartilha da sogra é assim, ó. Faz a tua sogra pensar que tu segue a cartilha dela de vez em quando. Mas, obviamente, usa a tua. E diz pra tua sogra ou pra mãe para respeitarem a tua cartilha, ok? Do financeiro, vou pensar em fazer uma live só sobre o financeiro. E vou fazer uma live dessas Joanas, sobre as Joanas Darks, defensoras dos seus maridos, defensora contra os amigos. Esse é outro problema que dá confusão todo dia a dia. Mas não dá confusão só com mulher não, viu, gente? Dá confusão com os maridos também. Eu não gosto daquela amiga separada dela. Qual é o problema? Ela é separada, não gosto. Vai pôr coisa na cabeça dela. De onde é que tirou isso? Não, vou dizer pra ela, ou amigo ou eu. Eu sempre digo, não faz isso. Ai, não faz isto. Porque geralmente você tá fazendo isto, não é pela amiga. É por ciúme. É por ciúmes.
Ciúmes da amiga, ciúmes da amiga. Ciúme dos amigos, ciúme dos amigos serem mais importantes do que você. Sabe quando os amigos vão ser mais importantes que você? Não vão ser. Só vão ser se tu incomodar tanto, se tu criticar, queixar, resmungar tanto que ele se afaste de você. Aí sim. Ó, meu marido não pensa em construir nada comigo, pois diz que se separarmos de novo, vou ter direito ao que ele adquiriu. Ai, Grace, mas que coisa mais triste. Mas ninguém pode começar um relacionamento pensando que o relacionamento vai acabar. Sabe por quê? Porque aí vocês vão viver com um fantasma negro, uma nuvem negra sobre a cabeça, que é o fantasma da separação. Ninguém investe, ninguém se entrega de verdade para um relacionamento se tem o fantasma da separação ou rondando aqui em cima ou como encosto aqui no ombro. Não façam isso. Não façam isso porque não dá certo. Não façam isso porque não dá certo. É o contrário. A gente tem que decidir pela relação, investir nessa relação. Olha, o meu resmungou tanto que me afastei. Exato. A pessoa começa a resmungar, começa a se queixar, começa a criticar as coisas que tu gosta, as coisas que são importantes para você. O que você faz? Você se afasta. Com o outro é igual. Com o outro é igual. Lembrem, toda vez que vocês pressionam, o outro afasta. Toda vez que vocês são pressionados, você se afasta. É ilusão pensar que a pressão vai fazer com que o outro faça o que você quer. Outra coisa, então, é a questão do sexo. Gente, a questão do sexo traz confusão para muito casal. E por quê? Porque às vezes a frequência é diferente. O interesse é diferente. Às vezes a disposição para sexo é diferente. E o casal, de novo, tem que partir pro ajuste. Nem o jeito de um, nem o jeito de outro, o nosso jeito. Mas então, resumindo tudo, Cris, em qualquer situação de gasto, de sexo, de amigos, de manias, de hobbies, porque quando as pessoas têm hobbies totalmente diferentes, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é se interesse pelas coisas do outro, com respeito. Porque quando a gente não respeita as coisas do outro, que são importantes para o outro, como é que vocês acham que o outro se sente? Com raiva, triste, chateado. Ele se sente invalidado. Quando o companheiro de vocês faz isso com vocês, vocês se sentem do mesmo jeito, não respeitadas, invalidadas no que vocês gostam. Você pode me dizer, Cris, eu adoro novela. Nossa, um monte de gente adora novela. Esses dias eu estava conversando com um paciente meu, ele me disse, Cris, tem uma coisa que eu acho até esquisita de dizer, porque as pessoas vão me olhar como quem diz, eu adoro novela. Novela é uma coisa que me relaxa, é um besterol, palavras dele. É um besterol, mas eu gosto daquelas histórias ali, aquilo ali me distrai, me diverte, eu gosto, me acalma. Ok, mas por que ele disse não posso contar para ninguém? Porque ele logo pensou, eu vou ser invalidado, eu vou ser desrespeitado, né? Como é que a gente diz? Vão fazer chacota, né? Vão fazer chacota, vai ser depreciado isso, Rose, vai ser depreciado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim.
E os parceiros da gente precisam sentir que a gente os valoriza. Nós precisamos nos sentir validados, valorizados nas coisas que a gente gosta. Se for confusões pelas coisas da casa, dividam tarefas. Dividam no sentido de você faz isso e eu faço isto, ou compartilhe. Vamos fazer juntos. Que nem eu brinquei antes, vamos ter 2 vassouras? Vamos pegar 2 panos? Você pega na esquerda, eu pego na direita? Né? Se ofereçam para compartilhar, para partilhar com os companheiros de vocês. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que domar dentro da gente o egoísmo. A gente tem que domar da gente o ciúme. A gente tem que domar dentro da gente a autoafirmação. Que são coisas que muitas vezes a gente associa, bom, agora eu vou ser respeitada, vou ter estima, porque eu estou exigindo determinada coisa. Quando essa exigência não tem nada a ver com estima. Tem a ver com um perfil mandão. E escuta o que eu vou dizer para vocês. Quanto mais mandona você for, quanto mais mandão você for, mais você vai sofrer. Porque mais você vai se frustrar. Porque mais você vai criar expectativas de que as coisas sejam como você quer. E menos flexibilidade e menos comunicação você vai ter. Outra coisa, e para mim é extremamente importante, facilita as coisas um para o outro. Às vezes, esse perfil mandão, ele não facilita nada para o outro. Às vezes o perfil mandona não facilita nada para o outro. Então, não sacrifique. Não sacrifica o outro. Não sacrifica exigindo coisas do outro. E se você tem um parceiro mandão, procura ser leve ao conversar com ele. E ser leve não é se vitimar, mas muitas vezes não é confrontar, mas é mostrar que agindo de uma forma rígida, tudo fica mais difícil. Olha, Débora, minha amada, tá colocando aqui baixar as armas. Sim, sim. Porque quando o outro se sente seguro, ele baixa as armas também. Quando ele não se sente ameaçado ou atacado. A gente da mesma maneira. Quando a gente entende às vezes que o outro não está nos atacando, às vezes está se defendendo. Por quê? Porque embaixo desse poder todo tem baixa autoestima. Tem gente que quer crescer na estima com poder. Poder não aumenta a estima. Poder dá é medo. Poder dá é medo. E medo não é uma coisa que aproxima ninguém. Medo não aproxima ninguém de ninguém. O que aproxima é a gente confiar. Quando a gente confia, a gente baixa as armas. Quando a gente confia, a gente se entrega. Quando a gente confia, a gente permite. A outra questão é o apoio. Quando o outro vê, sente que tu apoia, que tu tá junto. Às vezes o outro é a primeira pessoa a dizer, quer saber, eu não vou fazer tal coisa. Tu acha que não, né? Acho que você tem razão. Por quê? Porque ele não está mais se defendendo. Ele está se sentindo apoiado por você.
E no apoio você pode dizer, olha, eu não concordo com isso, mas eu vou apoiar você. Só que escuta-se e o outro escuta. Porque no fundo, gente, no fundo, o que todo mundo quer é se sentir conectado com as pessoas importantes da nossa vida. E é sentir amparo. Amparo. O amor, gente, o amor é possível para todo mundo. E o amor, para ser verdadeiro, para ser intenso, para ser duradouro, ele só precisa de uma coisa: de conexão. Um beijo enorme para vocês.